Vamos falar, então, de soma vetorial. Porque os vetores, muitas vezes, eles não aparecem sozinhos. Você precisa, de alguma forma, uni-los, né? E tornar mais de um vetor um único vetor. Por exemplo, aqui nós temos o vetor A e o vetor B. Se eu somar os dois, é como se eu estivesse pegando o A e colocando o B para continuar o A. Então, a soma destes dois vetores dá esse vetor R aqui. E eu represento o R é igual a mais B, ou seja, o módulo de A mais o módulo de B, né? A mais B dá exatamente o vetor R, representando, então, a quantidade, se fosse exata, de A e de B, certo? Agora, o vetor, eu posso também somar vetores de sentidos opostos, o vetor A e o vetor B, que agora está apontando para o outro sentido. Se eu for somar, eu vou pegar o vetor B e, em vez de somar, a gente acaba algebricamente subtraindo. Seria A menos B. E o vetor R é como se eu tivesse somente com o que sobrou do A quando eu descontei o B. Pensa num cabo de guerra, né? Eu tenho uma força A, se eu tiver o outro com uma força B, A vai superar só com essa diferença aqui, que é representada pelo vetor R. Então, R acaba sendo A menos B. R em módulo, lembram? Certo? Escalar R é igual a menos B. O valor é representado pela diferença. Mas a gente acaba falando soma vetorial do mesmo jeito. Só que aqui eu estou somando vetores mesma direção e mesmo sentido. Aqui mesma direção, porém sentidos opostos. Mesma direção, os dois estão na horizontal. Diferente deste aqui, em que nós temos direções diferentes, que a gente chama de direções perpendiculares. Vamos lembrar o que é algo perpendicular? Perpendicular é porque forma um ângulo de 90 graus entre um e outro, certo? E como que a gente vai fazer para a gente calcular quanto seria essa soma vetorial entre esses dois vetores perpendiculares aqui? Bom, aqui eu vou fazer vocês lembrarem de uma propriedade matemática muito importante. Primeiro, esse vetor resultante, eu preciso usar uma regra que chama regra do paralelogramo. Ou seja, eu traço uma linha pontilhada paralela a esse vetor aqui de baixo, outra linha pontilhada paralela a esse vetor aqui vertical, certo? Então, temos essas duas linhas traçadas pontilhadas aqui. O vetor resultante acaba sendo a união da origem lá dos dois vetores até a ponta do pontilhado. Tá aqui. Esse é o vetor resultante, certo? Agora, eu vou lembrar vocês uma propriedade matemática muito importante, né? Que é algumas características do triângulo retângulo. Vejam, eu peguei esse vetor A e coloquei neste lado aqui. Então, a configuração ficou assim. Mas são os mesmos vetores. O ângulo entre eles continua sendo 90 graus e aqui eu formei o chamado triângulo retângulo. Vale lembrar que esse triângulo retângulo, ele tem três lados cujos nomes são cateto e hipotenusa. Isso vem lá da matemática. E nós temos um teorema que é o teorema de Pitágoras, que relaciona esses lados através da fórmula hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Agora, adaptando aqui para nós, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o R. Então, o R ao quadrado vai ser igual ao vetor A, que é um dos catetos, A ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, nós temos o escalar, o valor escalar de R ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, quando a gente usa essa ferramenta matemática que vem do teorema de Pitágoras, né, a gente acaba descobrindo o valor escalar desse vetor R, né? Ou seja, a gente sabe o módulo, a direção e o sentido a gente descobre através da regra do paralelogramo.